E o que aconteceu, tá? Eles eram um casal que o pessoal conhecia bastante, via muito vídeo, moravam junto, coisa e tal, né? Exemplos. Eles fazendo trend. Dependência emocional. Não vejo ninguém falando sobre isso e eu vou contar pra vocês a minha experiência que eu passei recentemente. Como eu descobri que eu estava com dependência emocional? Quando eu tava conversando sobre o término. E eu falei uma coisa, eu não consigo ver a minha vida sem você. Não foi só isso. Ela te humilha de um jeito, mandava textão. Fui na casa sem a pessoa saber pra tentar voltar com a pessoa. Fiz coisa pra tentar voltar de um nível assim. Eu não acredito que você fez isso, Douglas. A gente tem que passar pela situação pra gente aprender. Eu fiquei mais de um Pois mês é. chorando todos os dias. Eu não estava me alimentando, não estava nem tomando banho, eu não estava nem levantando da cama. Eu estava num nível depressivo que assim, eu não conseguia enxergar a minha vida fora daquilo. Eu vou viver minha vida só chorando, eu vou viver minha vida só na cama, não consigo ver minha vida sem a pessoa. Essa dependência, ela criou um bloqueio tudo o que eu tava fazendo na minha vida. Eu não conseguia enxergar a minha vida. Como você saiu disso, Douglas? Eu fui em busca de ajuda psiquiátrica, porque eu sabia que eu estava precisando de ajuda. Só aparecer voz na minha cabeça. Eu moro no 13º andar. De eu pular pra que isso acabe, muito pesado. Fazer o pior com a sua vida por conta de uma pessoa e eu não sabia com quem conversar, porque eu já estava muito mal, eu tinha medo das pessoas me julgarem. Você tá querendo atenção. Comecei a fazer terapia 4 vezes na semana, que me ajudou muito, porque tinha alguém pra conversar, tinha alguém pra chorar. Tinha sessão só chorando, eu não sabia o que falar. Eu tava muito magro, foi uma das únicas pessoas que conseguiu me enxergar naquela situação. Eu também nem quis trazer isso pra internet, que eu também estava péssimo, certeza que ia gerar comentários, queriam me deixar mais mal. A terapia me ajudou muito, mas também a fazer várias coisas. Comecei a testar coisas novas na minha vida. A minha habilitação também chegou. Viajar sozinho. Dentro da dependência emocional, você só tem culpa. E depois do término, eu pedi desculpa pra todas as pessoas, porque eu tava sentindo uma culpa muito grande no meu coração. Mas as pessoas pelo menos me entenderam e eu me permitia sofrer. Às vezes a gente se permite até demais. A gente tem que ter um limite. É. Passou mais de um mês, eu vi assim, que não saía do lugar. Foi através dessas dores que eu consegui enxergar. Isso não vai pertencer à minha vida. Eu fiquei mais de um mês sem sair do meu quarto. Eu fiquei tão mal porque eu não conseguia sair, me socializar. E isso te deixa muito pior, porque você precisa sair, você precisa ver pessoas. Eu até falava pro meu psicólogo, eu não vejo minha vida sem a pessoa. Tinha feito comida, ficou em cima do fogão, a casa toda ficou fedendo azeite. Porque a minha casa estava igual à minha cabeça. Estava toda revirada, toda bagunçada, e eu não sabia como organizar. Aí eu comecei aos poucos. Primeira coisa, tomar banho. Fazia dias que eu não tomava banho. Eu comia alguma coisinha. Começava a varrer a casa. E aquela dor, você não quer mais levar pra sua vida, você começa a subir os degraus. Vai ser um pouquinho pesado, tudo bem, mas eu preciso falar, né? A gente não pode depender das pessoas pra viver. Eu não posso me escorar no meu noivo e dizer eu preciso dele pra me sentir feliz, pra me alimentar, pra me tomar um banho, pra mim arrumar minha casa, cuidar do meu gatinho. Eu não posso, eu não posso nunca na minha vida. Por quê? Vamos pelo lado um pouco mais leve, digamos, né? Em algum momento, vai que aconteça, né? Matheus ou eu posso me interessar por outra pessoa. E eu decido, eu preciso me separar porque eu não sinto mais atração pelo meu marido, eu sinto por essa tal pessoa. Pode acontecer isso, pode muito acontecer com todo mundo. Pode acontecer. E eventualmente eu possa deixar de depender do meu noivo e passar a depender dessa pessoa. Isso pode acontecer também. Não estou dizendo que a dependência emocional não é uma coisa séria, não. Estou dizendo que para você conseguir sair desse buraco, você tem que ser realista. Você tem que dizer: eu sou meu princípio na minha vida. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar das pessoas que eu amo, mas antes das pessoas que eu amo, vem eu. Porque se eu não existir mais, eu não vou conseguir continuar amando essas pessoas, entendeu? Cuidando dessas pessoas, estando presente para essas pessoas. Aí o Lusca foi lá e respondeu, a namorada dele, tá? Não aguento mais ser Né? atacado e xingado diariamente. Não sei, Douglas todo bonitinho, pitico, sofrendo na mão desse feio. Espero que o próximo namorado dele. Sinto que o Lusca era extremamente tóxico e nunca tratava ele como namorado nos vídeos. O fulano fez certo, você é meio egoísta. Quando você tá falando do cara que sempre esteve contigo, tá magrinho, ou tá emagrecendo de saudade de Douglas. Desejo tudo de ruim pra você, do que você fez com o Douglas não se faz. Você tava lá? Você namorou com ele? Como é que você... Você vai se portar? Eu não acredito que você deixou o fulano com depressão.
diariamente pela forma que ele se comporta nas redes sociais dele, que sempre respinga em mim. Já era assim quando a Sim. gente namorava. Quando a gente terminou, eu pensei que ia parar, mas não para. Tipo, cada dia que passa Não. parece que vai lá e piora. Pra esclarecer, esse print que tá circulando, não diz respeito nenhum sobre traição. Deixa eu ver. Piora, pra esclarecer. Douglas, você superou. Depois descobri umas coisas, já superei na hora. Esse print que tá circulando não diz respeito nenhum sobre traição. Nunca houve traição. Achei totalmente desleal a forma que ele tá se comunicando. O que eu deduzi disso que ele ficou sabendo, porque ele não veio conversar comigo também sobre, é que esse último final de semana, saí pra uma festa, beijei uma pessoa, e isso deve ter chegado até ele. Detalhe, terminamos já faz 4 meses. E ainda Nossa. assim ele quer me controlar. A gente nunca quis expor o motivo do término, porque era um momento delicado pros dois. Eu queria muito Sim. que ambos focassem em saúde mental, que não tava bacana pra ambos. Mas eu percebi que eu tô me desrespeitando em não falar muito sobre isso. Então tá na hora de eu falar pelo menos um pouquinho. Depois de diversas vezes que a gente tentou reatar o relacionamento, eu comecei a adoecer, porque eu comecei a priorizar os problemas dele ao invés dos meus. Eu acabei entrando numa dinâmica tóxica onde essa dependência emocional que ele cita no vídeo foi se tornando algo horrível e desgastante pra ambos. Ele começou a criar uma rivalidade entre a gente onde nunca devia existir. Então ele tinha que ser mais bonito que eu, ele tinha que ter os vídeos mais editados que eu, ele tinha que ser mais bondoso que eu, mais arrumado que eu. Tudo ele tinha que ser mais que eu, senão ele ficava mal, ele ficava triste, às vezes até quando eu ia contar alguma conquista minha, ele se Loucura. comparava. Às vezes acabava o dia dele se comparar comigo. Pois bem, quando eu percebi que tava se tornando algo sério e destrutivo, eu tentei terminar e ele ameaçou tirar a própria vida. E isso foi uma das coisas mais Meu bizarras, Deus. porque se ele fizesse alguma coisa com a vida dele, eu não ia me perdoar. Percebi que essas coisas que estavam acontecendo não era normal. Cheguei nele e falei, vamos atrás de ajuda psicológica, eu te ajudo. Fui atrás de terapia pra ele, achei uma terapeuta, falei, se tu tivesse grana eu pago. E ele começou a fazer terapia. Ele fez a terapia por um tempo e depois ele só se diagnosticou que tava bem e saiu da terapia. A partir daí eu comecei Que lindo. a sair desse relacionamento, colocava os problemas dele sempre acima do meu e eu normalizei, me diminuí pra sempre estar levando a vida de uma forma que não fosse tão agressiva pra ele, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa, mas eu assim, tão bonzinho tratar ele como criança, que ele começou a me desrespeitar dentro de casa. Então essa pessoa doce, com a voz calma, não existia dentro de casa. Ele era grosseiro, ele explodia do nada, ele gritava comigo. E nas redes sociais ele começou, gente, uma narrativa onde todas as pessoas em volta dele que tratavam ele bem eram vilões. O medo de sair disso foi me levando, e as pessoas que estavam em minha volta, mais próximas, começaram a ver o quão mal tava ficando, até que eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. O nível de ansiedade de lidar com tudo isso estava sendo muito grande, eu comecei a ter espasmos musculares no corpo, eu comecei a ter muitas dores de cabeça, foi onde eu comecei a fazer terapia pra encontrar forças pra terminar com ele, porque toda vez que eu ia tentar terminar, virava algo muito grande. Todo mundo em minha volta tratava ele com muito carinho, só que ele não ligava da forma que ele se comportava nas redes sociais, ou até mesmo presencialmente, e que machucava as pessoas, sabe? Ele não se importava. O importante pra ele era like, view e essas coisas, porque era o que controlava o humor dele. Então eu terminei com ele Que loucura, bicho. Meu Deus. com todo o cuidado do mundo. Pedi pra ele voltar pra terapia, falei que achava que ele precisava amadurecer pra estar dentro de um relacionamento, que as coisas que ele sentia não era normal, e ele concordou. Ele falou, realmente, eu preciso amadurecer pra estar dentro de um relacionamento, eu ando sendo uma pessoa tóxica. Achei que tava tudo resolvido e que o carinho sobre as coisas boas que a gente viveu no nosso relacionamento ia permanecer. Até que começou os novos surtos. Ele começou a tentar se aproximar mais dos meus amigos e falar coisas feias, repetindo o mesmo padrão de sempre. Em um desses surtos, ele foi até a minha casa, entrou no meu condomínio sem a minha permissão, ficou escutando minhas conversas atrás da porta. E depois tocou a campainha, eu me assustei e ele entrou no meu apartamento e começou a chorar, começou a falar que ele ia mudar pra eu voltar e começou a se bater e a se xingar. Na hora eu só fiquei parado, estático, porque eu não sabia nem como reagir. Eu tava me sentindo completamente invadido. E Sim. depois, ainda que eu fiquei sabendo que ele escutou minhas conversas atrás da porta, eu me senti mais ainda invadido. Ai, que ódio. Foi uma sensação horrível, porque eu comecei a me sentir culpado de coisas que eu não tinha culpa e nem controle. E aí eu pensei Sim. em começar a fazer muita terapia pra entender. Eu não acho bacana essa forma que ele se comunica. Eu não acho bacana eu ter que estar gravando a porra desse vídeo para as pessoas pararem de me xingar. Porque eu tive empatia o tempo todo. E eu não aguento mais ser taxado como uma pessoa ruim, que eu não fui. O problema não era só dependência emocional. Era uma série de problemas psicológicos, o qual eu não ia dar conta, eu nunca dei conta. E eu tentei ajudar no que eu pude. É triste ter que expor algo tão íntimo pra encerrar esse assunto de uma vez por todas. Eu não sou um vilão dessas narrativas que vocês criam. A gente viveu coisas boas no nosso relacionamento e não deu certo. Tipo assim, deixa ele viver a vida dele, deixa eu viver minha vida. Todo mundo que conviveu de perto viu o quão doloroso todo esse processo foi. E ainda assim eu nunca abri minha boca pra falar nada nas redes sociais sobre. Eu espero que seja o primeiro e último vídeo falando sobre isso. Eu tô em um processo de mudança, eu tô gravando tudo, eu tô fazendo um diário de reforma e eu não quero fazer um diário de término, até porque eu já terminei já faz quase 4 meses. Uma coisa, né, que aconteceu foi que no vídeo anterior do Douglas tinham comentado sobre o Lusca. Tinham falado, ai, porque o Lusca isso, o Lusca aquilo, e não sei o que, tacando a culpa nele. Por isso que ele fez esse vídeo, entendeu? Porque ele tava, o Douglas, né, o primeiro, tava falando sobre o relacionamento dessa forma,
né? E ele não está. Justo isso, ele tinha que fazer. Porque você pensa na pessoa, pensa nos sentimentos da pessoa, coloca lá antes de você, como ele estava fazendo um relacionamento, né? E diz, não, deixa fazer o que quiser, porque eu não preciso expor e tal. Às vezes a gente precisa, né? A gente precisa falar sobre o que aconteceu, a gente precisa saber, porque às vezes faz até melhor. Porque a internet entendeu o lado do Lusca, compreendeu o que ele quis dizer, e ainda nos comentários tinha um print de um comentário que um amigo dele fez na postagem do Douglas. Tá suposto, né? Porque ele apagou em seguida. Amigo, inclusive teve um fator muito grande que fez todo o nosso grupo se afastar do Douglas. Além do fato dele sempre se isolar e não interagir. A maneira que ele te enganou, que ele enganou os seguidores sobre ele ter matado o gato e fingiu que era um pobre coitado. Ele tirou o bicho no habitat natural, tirou do dono, pois o gato tinha dono, e ainda alegou que bloquearia o dono do gato, pois os vídeos com o animal estavam engajando e ele não queria devolvê-lo. No dia que o gato morreu, ele adotou mais dois e postou fotos sem camisa biscoitando, enquanto todos nós estávamos preocupados com a vida do gato. E ele só expôs isso pois os vizinhos puderam ver a tragédia. O que ele podia ter feito, tá? Se ele pretendia voltar para aquele lugar depois, ele poderia ter dito, ó, Dom, você fica com ele, você cuida dele, porque eu queria levar ele comigo. Que eu vou preparar minha casa, eu vou ter lá minha casa, pegar ração, areia, tudo que eu precisar, e depois eu venho com o gatinho. Isso seria o mais racional a se fazer. Então você podia ter feito o quê? Né? Deixado ele em um quarto, um lugar fechadinho, você deixa ele lá com a ração, com a água, com o brinquedo, porque ele não estava nem habituado com o cara, com o Douglas. Entendeu? Enquanto ele fosse preparando a casa pro gatinho, ele poderia ter feito isso, entendeu? Não estou colocando a culpa, mas estou dizendo uma possibilidade. Vamos lá. Aí depois do vídeo do Lusca, ele veio no Stories se pronunciar. Lucas fez um vídeo lá, tá tudo bem. Eu falei sobre o meu vídeo lá da dependência emocional, que não tinha nada a ver com ele, mas as pessoas transformaram ele no vilão. Sendo que dependência emocional não tem ninguém que é culpado, somente a sua mente. Lucas falou muitas coisas lá, todas são verdades, tá? Não vou mentir, não. Mas o que acontece? Eu estava aprendendo. Eu passei por muita coisa, muita mudança na minha vida, principalmente antes de assumir o relacionamento. Antes de entrar no relacionamento, eu já tinha as questões, problemas dentro da minha casa, que era na roça onde eu morava. Eu tinha muitos problemas. E depois que eu entrei no relacionamento, eu trouxe esses problemas junto. E eu sempre tive a oportunidade de mudar, só que eu não mudava. Eu tinha medo, vergonha, o ego, orgulho. É uma coisa que te destrói de um nível, assim. Eu tava me tornando uma pessoa horrível. Mas você é um adulto, é assim que você trata uma pessoa, é assim que você lida com os problemas da sua vida. Ó, eu recebi um diagnóstico, vai fazer uns 4 meses já do psiquiatra. Eu tenho um problema psicológico. Só que eu não vou falar sobre isso, porque senão as pessoas vão criar a imagem de mim que eu tô me vitimizando. Se quiserem prova também, eu provo, tá? Se estão querendo desacreditar de mim. E esse problema, eu deveria ter feito isso há muito tempo, procurado essa ajuda há muito tempo. Bem antes de conhecer o Lucas, bem antes. Porque eu já tinha os problemas de ficar mal, de depressivo, sabe? Enfim, daí eu trouxe junto comigo. E eu trouxe essa bagagem enorme na vida do Lucas, que acabou, sim, trazendo consequências pra ele. Mas ele tentou me ajudar o máximo possível, só que o ego e o orgulho, a cabeça, não deixava. Então, quando eu decidi tomar essa atitude de pedir ajuda, foi depois do término. Porque eu realmente entendi que eu precisava de ajuda e eu não tinha mais o Lucas pra estar ali comigo. E mesmo naquela situação. Olha. E quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim. Nossa, e quando eu postei o vídeo sobre a dependência emocional, é sobre mim. Sobre a situação que eu passei. Entendeu? As pessoas se controverteram as histórias achando que o Lucas era culpado, achando que as outras pessoas eram culpadas. Só que não tinha isso. Só que realmente poderia ter usado outras palavras também no vídeo pra que as pessoas não criassem essa imagem. Então, eu trouxe essa pauta porque saúde mental é horrível. Tipo, se você não tem saúde mental, é horrível a situação. Eu passei por situações onde, assim, de não conseguir enxergar a minha vida, sabe? De querer acabar com a minha vida. Isso é muito angustiante. Eu recebi muita gente, muita mensagem de pessoas falando que passam pela mesma situação, ou até outras coisas. Mas eu falei também sobre o questionamento sobre ajuda psiquiátrica e psicológica. É muito importante. E eu reconheci isso. Pode ser tarde demais depois do término? Pode ser. Só que eu aprendi muita coisa. Eu fui em busca de ajuda. Então, se as pessoas quiserem criar uma imagem de mim totalmente errada do que aconteceu, tá tudo bem. É o Douglas do passado merece. Muita gente que já tá me xingando, mandando mensagem, tá tudo bem, tá? Esse Douglas do passado merece ser xingado mesmo. Eu já xinguei ele de todos os nomes possíveis. Sério, até meu psicólogo já ouviu tanto falar desse Douglas do passado. Você não tem noção. Eu falei tantas coisas horríveis pra esse Douglas, xinguei ele de tudo quanto é jeito, porque ele merece mesmo. Só que agora, minha nova versão, que eu realmente, depois de ter ido em busca de ajuda, não merece. Porque eu evolui tanto, que eu entendi muita coisa que eu fiz, que eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais, eu jamais vou... O que disse isso pra você?
que você evoluiu tanto que é o Douglas do passado? Porque assim, difícil dizer. Por quê? O que acontece? Quando a gente muda, a gente não muda a nossa cabeça inteira. Nossa, apaguei toda a minha memória e agora, a partir desse momento, eu vou ter só uma nova versão de mim. Mas como? Se a gente lembra de coisas do passado, revive elas, sente vergonha, sente remorso, sente ódio, sente amor, sente carinho, né? Como você vai dizer que o seu eu do passado merecia, sendo que alguma parte de você ainda é o seu eu do passado? Tratar uma pessoa como eu fiz. Jamais. Acabou. Aquela versão do Douglas, a vida que eu tava levando não era a que eu queria levar. E é essa que eu tô agora. Eu tô muito mais em paz, muito mais calmo, menos angústia. Não existe mais problema do passado trazendo pro presente. Era uma coisa também que eu trazia. Então, podem xingar o Douglas passado, mas o Douglas agora não inventa falar assim que eu agora sou mentiroso. E eu tô em paz comigo mesmo. Foi um processo muito difícil pra eu chegar até onde eu estou agora, porque foi, assim, uma reviravolta. Foi psiquiatra, diagnóstico, terapia 4 vezes na semana. Então, assim, tudo aquilo que eu fiz no passado, antes de pedir ajuda, já não cabe mais na minha vida. Então, não cabe a ninguém julgar um passado onde não se cabe mais no futuro, nem no presente. Então, eu não vejo mais aquela versão do Douglas aqui. Aquele Douglas jamais vai tratar uma pessoa como eu tratava. Porque eu já tinha os meus problemas mentais e descontava nas pessoas. E saúde mental não é brincadeira, tá? Não adianta você falar assim que eu tô me vitimizando, pra ter dó de mim, mas não é isso. Realmente, eu estava com problema, mas eu não fui em busca. Só que assim, as pessoas gostam de tirar a primeira pedra, gostam de julgar, porque é isso que as pessoas gostam, né? Mas tá tudo bem, eu tô em paz. O gato. Ah, que ele apagou em respeito ao gato. O que poderia ter sido feito nesse caso, tá? Você poderia ter deixado os vídeos do gato lá e falado sobre isso. Dito assim, olha, eu infelizmente fui irresponsável, porque isso é irresponsabilidade, tá? Trazer um gato que não confia em você, não convive com você, para outro estado, tá bom? Você podia ter vindo na internet falando, gente, o que aconteceu com o gatinho? Outra opção é deixar num cômodo. Deixa ele num cômodo sozinho, porque ele não conhece você, não conhece a casa, não confia em você, né? Um monte de cheiro novo, um monte de pessoas que passaram ali. Aí você chega, larga o gato em qualquer lugar. Ele vai se habituar. Aí, ao invés dele fazer um vídeo, ele quis fazer uma live. Acabei encontrando um gatinho na minha viagem, numa casa. O que aconteceu? Esse gatinho apareceu na chuva, com fome. A única coisa que eu tinha na casa era pão, e era pão francês. Eu dei 3 pão francês pra ele. 3 pão francês. Gente, ele não sabia nada de dieta de gato. O gato com diabetes já come pão. Não é saudável dar pão pro gato, né? Mas ele tava com fome, tadinho. E tava na chuva, tentei capturar ele, não deu certo na primeira vez. E ele voltou, comeu bastante e consegui pegar ele. O que aconteceu? Trouxe ele pensando no quê? Eu vi o gatinho abandonado, eu vi o gatinho passando fome. O meu coração apertou muito, falou assim, caraca, eu preciso pegar ele, tadinho, nossa. E muita gente aqui, eu espero que tenha... Claro, mas aí, tu pensando, ele sempre volta no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ele já tem um hábito de ficar ali, não? Sei lá, é uma lógica que eu penso. Assistir os vídeos, porque, por respeito, eu apaguei esses vídeos, tá? Eu excluí, nem arquivei, eu excluí, porque por respeito, tá? E muita gente aqui me apoiou, falou assim, pega ele merece. Ele merece receber amor, merece receber carinho, merece ter um lar, merece ter um lugar que... Só que assim, Douglas, vamos pensar na realidade. Qual é a idade do pessoal que usa TikTok? Me diz. 12 anos pra cima. Trouxe ele pra São Paulo. Tava na fase de adaptação. Às vezes ele ficava escondido debaixo do fogão, atrás do sofá, mas é super entendível. Mas eu também sei que tem pessoas que falou pra mim que seria um pouco mais difícil a adaptação dele, por ele ser um gato um pouquinho mais jovem. Eu também estava apto pra fazer com que ele se adaptasse do jeito certo. Eu já tinha comprado a melhor ração, fui no negócio lá que vende coisa de bicho, eu esqueci o nome. Comprei ração, comprei caixa de areia, comprei uma das melhores areias lá que tem, que a mulher falou. Comprei petisco, aquele churu lá, comprei um monte. E o gato começou a meio que a se adaptar um pouco. Bem pouquinho, né? Mas quando eu saía, a casa ficava pra ele. E ainda também não tinha telado a minha casa, tá? Já vou chegar nessa parte, não tinha telado a minha casa. E eu deixei todas as janelas fechadas, saía, eu voltava, o gatinho tava lá no sofá esquentando o sol. Graças a Deus a minha casa pega sol o dia inteiro e o gatinho tava lá, eu deixava ele lá. Não tirava ele lá, não chegava perto dele. Às vezes eu sentava só perto dele pra ver o que ele ia fazer, ele ficava quietinho e pronto. Eu só ficava assim pra ele pegar confiança comigo, porque assim... Ele pegar confiança comigo, ele é a 5 metros do gato. Vai ser assim, querido, com certeza. Assim, uma coisa que você tem que ter na mente... Antes de você adotar um animal que você nunca lidou, você precisa pesquisar como funciona o animal, né? Eu quero adotar uma serpente.
Eu vou lá e pego ela no meio do mato, trago ela pra minha casa. Que simples, né? Bem fácil. Não, você tem que pesquisar como é a adaptação dele, como funciona na idade aproximada dele a adaptação, o que ele precisa comer. Primeiro, o que você deveria ter feito quando você chegou de São Paulo, levado ele no veterinário. Por quê? Para saber se ele não tem nenhuma doença, se ele não tem uma FIV-FeLV, se ele tem as vacinas, se ele é castrado, se ele é microchipado. O cara que administra o Airbnb, eu tenho as mensagens aqui, eu só não vou expor, mas também se for preciso, né, para as pessoas terem prova, quiserem prova, né, porque hoje em dia as pessoas querem só prova, né, mas tá tudo registrado aqui no WhatsApp, né, em nenhum momento eu menti sobre o que aconteceu. O cara que administra a casa onde eu estava ficando no Airbnb perguntou pra mim se eu acabei levando um gatinho. E nisso, eu fiquei pensando, será que eu respondo? Eu fiquei algumas horas sem responder, pegando o gatinho, eu fiquei com medo de responder, mas aí algumas pessoas falaram pra mim que é melhor fazer isso, responder, e se tiver dono, pra devolver pro dono. E eu pensei do jeito certo, falei assim, cara, eu tenho que ser honesto mesmo, porque se tiver dono, eu vou voltar lá, é umas 4 horas de viagem, vou voltar lá com o gato e vou devolver, porque eu tirei ele, né, do dono. Imagina, né? E o que aconteceu? Ele não me respondeu mais nisso, e eu só fiquei esperando a resposta e tal, num tal dia, ele estava comendo, e eu fui limpar a areinha, a caixa de areia. E ele ficou um pouquinho eufórico, desesperado um pouquinho, e eu queria entender o que estava acontecendo. Ele começou a ir pra lá e pra cá, ele começou a escalar a cortina. Antes disso, eu tinha empurrado a janela. Tinha empurrado a janela e ela tem uma tranquinha que ela tranca pra cima pra você trancar a janela. Só que eu só empurrei e eu juro por tudo, que eu achei que tinha fechado, trancado. Eu não verifiquei também, esse foi o meu erro. Mas a cortina também estava bem na frente dessa tranquinha. E eu não consegui analisar se estava fechado ou não. Conforme o gato saiu eufórico, subiu, começou a escalar a cortina, abriu a capatinha. Ah, mas como isso é possível? Gente, é real. Eu recebi muitos relatos de muitas pessoas, inclusive... Meu gato, esse safado desse Léo, sabe o que ele faz? Ele mexe no lixo. Ele é forte dos braços. Ele derruba o lixo antes, né? Agora eu escondo. Ele derruba o lixo, mexe, cavuca lá dentro, o que quiser. Rasga a sacola, rasgou o saco de ração, que é grosso, assim, ó. O saco de ração dele. Conseguiu rasgar e comer a ração. Tem pessoas aqui que eu conheço que passou pelo mesmo motivo, pela mesma situação, e acabou perdendo o gatinho, tá? Por conta disso, o gatinho não pensa, ele só abriu o capatinho porque viu que dava pra sair, colocou a cabecinha pra fora da janela e ficou no parapeito. Eu fiquei sem reação, porque a primeira coisa que eu pensei foi, se eu avançar, ele vai pular. E se eu ficar, eu acho que ele vai pular também. E quando ele estava com a patinha, infelizmente, pra pular, eu não sabia se ele ia pular ou não, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desesperado, falei assim, caraca, o que eu faço? A única solução foi, eu vou pegar esse gato e vou puxar pra dentro. O que aconteceu? Eu falei assim, não importa se ele me arranhar, me morder, eu tomo outra vacina, porque eu tinha tomado vacina, né, porque ele já tinha me mordido, e não tinha nenhum problema, eu ia me curar, não importa se eu ia apontar coisa, mas eu jamais iria deixar isso acontecer. Só que acabou o que acabou acontecendo, eu fui, ele achou que eu ia fazer alguma coisa, ele ficou, eu me assustado, pulou, infelizmente. E foi a hora que eu quase peguei ele milimetricamente, consegui só pegar pelo rabo dele, e eu vi toda a cena. Foi assim, assustador. O que eu penso que eu poderia ter feito, tá? No lugar dele. Porque o gato, ele vai e analisa, demora um tempinho pra ver se dá pra sair ou não, né? Aí, o que eu faria? Ia deixar. Porque assim, se você vai agarrar, ele vai sair. Se você não agarrar, pode ser que ele saia, entendeu? A possibilidade é muito pequena. Foi traumático, foi horrível, que, cara, eu não sabia o que fazer. Eu juro por tudo. Eu fiquei sem chão e eu me senti uma culpa. Uma culpa lascada. Eu falei assim, cara, não é possível que isso aconteceu. Eu não devia ter. Eu já começou a pensar na minha cabeça. Eu não devia ter trazido ele. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter deixado ele lá. Eu não sei o que eu fiz da cabeça, por que eu fiz isso. Caraca, meu Deus. Desci lá embaixo, gatinho infelizmente partiu. Segurei ele no colo, comecei a chorar muito. A porteira tava lá embaixo, ela falou comigo, ela conversou, falou sobre pra onde levar o gatinho. E eu não tinha preparação pra pôr emocional, cara. Eu tava só chorando com o gatinho no meu colo. Eu não sabia o que fazer. Subi aqui pra cima, deixei o gatinho assim no chão, fiquei assim, sentado do lado dele, fiquei pedindo só desculpa de joelho no chão, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, porque foi algo assim, um ser vivo. E eu me senti muito culpado, porque foi um ser vivo. Só que depois de algum tempinho, eu precisava, né, levar ele pra algum lugar. Só que daí eu não sabia pra onde. Aí eu acabei levando ele pra uma clínica de veterinário. E quando eu cheguei lá, entreguei na mão da veterinária, expliquei a situação pra ela. E eu perguntei pra ela, falei assim, moça, eu sou uma pessoa ruim, porque isso Olha essa ideia. aconteceu, é minha culpa.
eu sou uma pessoa ruim, né? Porque já tava pensando nas minhas atitudes de trás, né? Do passado. Então, a única coisa que passava na minha cabeça, eu sou uma pessoa ruim. E ela virou na minha cara e falou assim, Douglas, você não é uma pessoa ruim, mas você foi sim responsável de trazer um ser vivo sem proteção na sua casa. Só que isso você aprendeu da pior forma. Leva isso como aprendizado pra você. Trabalhando aqui na clínica, chega algumas vezes casos assim, porque acontece, é acidente. Semana passada, chegou o mesmo caso que o gatinho roeu a tela e ele acabou pulando. E assim, a gente tem que estar sempre preparado também. Mesmo tendo tela, a gente tem que verificar. Então, não leve isso como um trauma da sua vida e deixe de adotar outro bichinho, mas do jeito certo. Você pegou ele tava um pouco mais velho, seria mais difícil de adaptação. Começa agora desde o começo, pega um filhotinho, mas primeiro prepara a sua casa. E um bichinho pequenininho vai se adaptar melhor na sua casa, conforme ele vai crescendo, ele vai se adaptar com a sua rotina, com você. E vai ser muito melhor, não vai ser mais esse trabalho todo pra você fazer uma adaptação com esse bichinho, com esse animal, porque você trouxe o animal de fora, né? E quando eu saí da clínica, eu fiquei com um sentimento muito grande. Falei, caraca, velho, não acredito que eu fiz isso. Tipo, eu me senti muito culpado mesmo. Só que o que ela me falou vem a palavra da superação e do passado e da cura. Porque foi algo que aconteceu, foi um acidente e eu jamais deixei a janela aberta de propósito. Jamais eu iria pegar o gato e jogar pela janela. Tanto que começou a sair as notícias, isso já vai fazer quase um mês já. Não fez um mês ainda, mas já vai fazer. E quando aconteceu, começou a sair notícias de principalmente uma pessoa que mora no meu condomínio começou a espalhar fake news. Falando assim que tem vídeos da minha janela aberta pro gato pular. Falou assim que eu tinha jogado o gato pra fora. Então essas mentiras já começaram lá atrás. Isso eu tentei desmentir. E foi quando eu fui atacado também. E eu expliquei a situação, muita gente me compreendeu, mas muita gente também não compreendeu, mas tá tudo bem, são opiniões diferentes, e eu entendo assim que foi um acidente, não foi de propósito, eu não peguei o gato lá da minha viagem e trouxe pra cá pra que isso acontecesse. Então isso jamais eu estava fazendo isso, tá? Então jamais eu pensei em fazer isso. Eu pensei pensando no animalzinho. Então imagina você viajando, você encontrou um gatinho lá. É claro que a gente tem que pensar também, a gente vai tirar ele do lugar que ele já está acostumado, vai dar uma dor no coração, porque ele vai estar passando fome, frio ali, tá abandonado, não tem um dono, mas só que ele já está vivendo naquele habitat. E foi o que aconteceu, eu deveria ter pensado desse jeito, dessa forma, da forma correta. Eu poderia ter alimentado ele e depois ter seguido a minha vida, vindo embora e pronto, já acabou, não dá nada disso. O que você poderia ter feito? Se você se importava, né, de ele estar no habitat e ficar no habitat dele. Ó, dono da Airbnb, assim, eu vi um gatinho laranja que tava lá, eu alimentei ele tá com frio, ele tava com muita fome. Eu queria pedir pra ti se tu conseguisse, sei lá, cuidar dele pra mim, às vezes dar uma comida pra ele. Se você pensava realmente no gatinho, você tinha que pensar, eu não tenho estrutura agora pra conseguir adotar o gatinho, não confio em mim, que ele é acostumado com a roça. Eu posso ver alguém que mora ali, naquela região, pra cuidar desse gatinho. Então eu também não pensei nessa consequência, que eu poderia ter deixado ele lá, tranquilo, com o lugar aberto, né, que era a natureza. Só que eu pensei muito na relação dele, tipo, ele tá abandonado. E muita gente, eu tenho certeza que se você comentou, você viu esse vídeo, você comentou e pensou do mesmo jeito que eu, pensando no bem do bichinho. Então eu não pensei em agir, em fazer o mal pro gatinho. Depois também de ter acontecido essa tragédia, uma hora depois, o cara do Airbnb mandou mensagem pra mim, porque ele mandou mensagem pra proprietária, pra dona da casa. Só que veio com uma notícia, não vou falar positiva nem negativa, porque isso não vem nem ao caso, né, porque é uma situação muito triste e delicada, mas ele veio com a notícia de que o gato não tinha dono. A dona da casa falou que ele não tem dono. Em Ubatuba, muita gente solta gatos lá. E eu realmente vi isso com meus próprios olhos. Quem foi em Ubatuba, se alguém foi em Ubatuba, se você sair de noite e voltar pra casa, de noite de carro, você vai encontrar muitos gatinhos na rua. E foi o que eu vi. Eu encontrei muitos gatinhos na rua. E você via assim, passando na rua e tal. E quando eu vi isso, eu entendi que muita gente abandonava. E ela falou exatamente isso. Pode ficar com o gato. Ele é abandonado, muita gente abandona os gatinhos aqui em Ubatuba. É muito comum abandonar os gatos aqui. Então, tirou um pouco do peso do peso de culpa, mas ao mesmo tempo não saiu, né? Porque eu me senti muito culpado. O peso foi que não tinha dono, porque imagina se também se tivesse dono, como é que eu iria reagir? Como é que eu iria falar pro dono? Eu digo pra você, se tivesse dono, eu iria até a cidade e conversar com o dono pessoalmente, porque eu tava me sentindo muito mal, tava me sentindo muito culpado. E quando ele me falou isso, não me deu uma aliviada, mas mesmo assim, tipo... Pelo menos, assim, pelo menos não, né? Não tem como pensar dessa forma, né? Mas foi um erro, eu aprendi e tá tudo bem, gente. O que eu quero passar pra vocês, a visão de que não foi nada de prejudicar o animalzinho, não foi nada de pegar ele e jogar pela janela, como as notícias estão saindo. Esse ódio todo, gente, foi um acidente, tá? Eu não iria trazer esse assunto se não tivesse me dado uma, porque eu já falei sobre esse assunto lá atrás. E já aconteceu. E agora eu tô trazendo de novo, e pela última vez... Você falou, mas apagou os vídeos, cara. Entendeu? Você devia ter deixado os vídeos e ser pronunciado através de um vídeo, porque você informou o gato pelo vídeo. Você fez TikTok sobre o gato. Então você deveria ter feito o TikTok explicando a situação do gato. Porque as pessoas que viram os vídeos vão perguntar: e esse gatinho, o que aconteceu? Ele se adaptou? O que aconteceu com o gato? Por que ele apagou os vídeos do gato? Ele tá escondendo o gato? Entendeu?
É essa a impressão que fica. Que ele tá tentando esconder a história do gato. Tá bom, beleza. Já entendemos o que aconteceu com o gato, agora o resto não interessa muito. O que eu acho, tá? Foi a minha responsabilidade, foi uma fatalidade, infelizmente aconteceu. O que eu digo, dou uma dica. Você é figura pública, você tem que responder pelo que você posta, tá? Ah, mas as pessoas estão inventando mentira. Elas vão inventar. As pessoas são assim, entendeu? Tem pessoas criando história, tirando história da bunda pra defender a idol que ela gosta. Por exemplo, agora tá tendo a treta da Cardi B com a Nicki Minaj. Que uma acusa a outra, uma fala do não sei o que da outra diz que a outra tem AIDS, a outra fala do irmão que é pedófilo, sabe? Coisas são fatos que elas estão falando ali. Outras não, entendeu? Elas só estão inventando pra se ofender, entendeu? Porque as pessoas na internet são assim. Cada um tem sua cabeça, cada um tem sua verdade, cada um acredita nos fatos que quer. É bem assim, tá? O bolsonarismo nos introduziu a isso e infelizmente tá acontecendo, tá? As pessoas acreditam que elas querem acreditar. Se uma pessoa foi lá e comentou nessa live e disse assim, mentiroso do caralho, você matou o gato sim. Alguma pessoa vai acreditar, porque isso é internet, tá? Você postou sobre o gato, você pegou o gato, você tem que responder pelo que aconteceu com o gato, você tem que postar o vídeo sobre o gato, entendeu? Porque não é todo mundo que conseguiu ver a live, não é todo mundo que conseguiu parar pra ler sobre isso. Tem pessoas que viram só aquele comentário que eu falei pra vocês, que ele deixou a janela aberta e deram como verdade, entendeu? É isso. Se você posta sobre a sua vida, você vai ter que responder sobre a sua vida. Ah, mas eu tô na internet postando sobre mim, mas eu não quero que ninguém fale da minha vida. Então não posta. Deixa na miúda. Não fala nada. As pessoas vão saber de alguma forma, vão saber. Mas não vai ser muitas pessoas, não vai ser todo mundo na internet que vai saber porque você não postou. Compreendeu? Tem fofocas que saem na miúda, a gente não sabe se é verdade ou não, porque a pessoa não postou sobre aquilo. A pessoa não veio e disse, aconteceu tal e tal coisa. Então fica na miúda e ninguém sabe se é verdade ou não. Fica na dúvida, fica um mistério. É isso. Se você quer adotar um bichinho, saiba como adaptar. Eu entendo que ele se compadeceu pela condição do gatinho, por todos aqueles gatinhos abandonados que ele viu. Só que é assim, muita pessoa abandona. Beleza, então vamos colocar a câmera aqui, ver quem que abandonou, gravar, postar, essa pessoa ser presa, criar uma ONG para cuidar dos gatinhos. Isso é uma atitude louvável. Isso é uma atitude maravilhosa. Você que está preocupado com tanta quantidade de gatinhos sendo abandonados, isso é maravilhoso. Né? Mas aí você, muita gatinha abandonada, vou pegar esse aqui e levar para São Paulo. Entendeu? Não tem, sei lá. Eu entendo que ele se compadeceu, eu entendo que aconteceu erros, isso e aquilo, aconteceu com o Lucas. Eu entendo, eu espero que ele esteja bem mentalmente, continue tratando sua saúde mental, o Lucas também. Eu espero que eles, né, vivam suas vidas tranquilamente e que é isso, eu espero melhor pra eles. Foi uma fatalidade, foi triste o término deles. Eu espero que eles tenham memórias boas e não deixem que essa parte, né, ruim que aconteceu seja a única parte que eles lembram, né? Eles têm memórias boas, continuem. Não sei se ainda continua sendo amigo também, não quero saber. Porque a gente não tem por que guardar rancor de uma pessoa e continuar sentindo raiva dela pra sempre, né? Isso nunca é saudável, né? Aqui nem na China, né? É isso, gente. Por hoje deu de fofocas. And when I looked ahead, I saw somebody with a mini rise.